Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai querido, o teu reino e faça-se a tua vontade em nossas vidas. Querido Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Pai querido, por tão imenso amor para conosco, por tanta infinita graça, por tanta infinita misericórdia para conosco, teus filhos. Obrigado, Pai Santo, por mais uma semana que passou. Obrigado pelos cuidados, pelo carinho, pelos suprimentos, pela proteção, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos concedeu durante toda esta semana, Senhor. Só gratidão, meu Pai. Obrigado por mais um sábado que chegou, um sábado a menos para estarmos na eternidade juntamente contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por tanta alegria no nosso coração, por tanta paz, mesmo sendo pecadores, falhos, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas a tua graça, Senhor, é infinitamente grande para conosco, porque é a tua graça que nos veste, meu Pai, a nossa nudez, que cobre todos os nossos pecados e nos dá, Senhor, a alegria de estar em Cristo Jesus sem nenhuma condenação. Obrigado, Pai Santo, por tanto amor, por tanto carinho para conosco. Perdoa, Pai querido, todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos corações que são mal, que a nossa mente, Senhor, também corrupta. Somos, Senhor, tão desgraçados, Senhor, mas a tua infinita graça nos cobre. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, porque temos um advogado junto a ti, nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoa todas as nossas falhas. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar, Senhor, mas o Senhor nos assiste com teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tantos cuidados. Obrigado, Pai querido. Neste momento, nós queremos nos colocarmos em tuas mãos, entregar, Senhor, a ti o nosso coração, a nossa mente. Que o Senhor venha habitar, Pai, nos nossos corações, venha reinar nas nossas vidas, Senhor, venha ocupar o trono do nosso coração, o trono da nossa vida. Venha nos guiar, Senhor, venha tomar o controle de tudo, Pai. Que o Senhor venha também nos trazer paz neste santo sábado, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, entre irmãos, para que, Senhor, tenhamos um sábado cheio de bênçãos, de ricas bênçãos do céu. Abençoa também, Senhor, de forma muito especial a irmã Elisama, que tem a incumbência de nos trazer a palavra, que ela seja inteiramente, Senhor, repleta do teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar por intermédio dela aos nossos corações nesta noite. E quanto a nós, Pai querido, dai-nos sabedoria e entendimento para compreender o que o Senhor irá falar conosco nesta noite. Fica conosco, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão neste momento conosco, dos que irão ainda chegar, dos que irão ouvir esta mensagem. Que o Pai abençoe grandemente a vida de cada um. Abençoe nossos familiares e amigos. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão enfermos, que o teu Espírito Santo visite neste momento, Senhor. A todos aqueles, Pai, que têm sofrido de enfermidades, que o Senhor venha trazer cura, restauração, libertação, para que tudo, Senhor, seja de acordo, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Fica conosco, Pai querido. Esta é a minha oração, Pai, que eu te peço, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do teu Filho amado, Pai, aquele em quem o Senhor se compraz, teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido.
É nesse nome, Pai, que nós te pedimos, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde já, Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Deus seja louvado. Mãe Elisama tem a palavra. Boa noite mais uma vez, um feliz sábado a todos. Nós estamos dando continuidade, né, ao estudo do livro de Romanos. E hoje coube a mim o capítulo 9. Romanos de 1 a 8 é bem mais fácil de lidar. Mas o 9, o 10 e o 11 é onde o apóstolo Paulo, ele fala da rejeição, né, dos filhos de Israel, né? Por que Deus rejeitou a Israel? Quem são os verdadeiros israelitas? Vocês estudaram esse livro que o Júnior postou? É muito interessante. Me explica muito bem o capítulo 9, todo Romanos, né? Todo o livro de Romanos. Então, nós vemos a preocupação de Paulo para visitar as igrejas. E ele queria visitar a igreja de Roma, e ele disse que vai lá, vai visitar, vai conhecer aqueles irmãos, mas ele teve que ir numa circunstância muito triste, né? Ele já foi como prisioneiro, né? Ele não foi como um apóstolo, onde ele queria fazer aquele trabalho de evangelização. Ele já foi em uma circunstância muito triste, né? Então, o capítulo 9 trata por que os judeus foram, por que Israel foi rejeitado? Não como pessoa, mas como nação. Por que Deus rejeitou Israel? E Paulo aqui responde pela incredulidade, né? É muito, muito triste, irmãos, a incredulidade. A gente não crê nos profetas, a gente não crê no que Deus manda para nós. E o povo de Israel, eles achavam que eles eram a nação escolhida, e só por eles serem escolhidos, eles já estavam salvos. Como muita gente acha que porque está em determinada igreja já está salvo, ou porque é filho de pastor já está salvo, porque é esposa de pastor já está salvo. É assim, né? A gente tem que entender que não é por aí que funciona. Houve um probleminha aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Sim, irmã. Então, não é por ser filhos de um pastor ou pertencer a determinada igreja que nos dá o direito de dizer que já estamos salvos. Então, os israelitas achavam-se dessa forma, né, os judeus. Mas Deus disse que não, foi Ele quem escolheu eles, não foi eles que escolheram a Deus. E eles foram incrédulos, eles não acreditaram, a ponto de matar o próprio Filho de Deus, não é? Rejeitar o próprio Filho de Deus. Então, quem são os israelitas, os verdadeiros israelitas hoje? Somos nós, sou eu, é você, né? Nós somos os verdadeiros israelitas, porque Deus não rejeitou Israel como nação. Ao contrário, ele rejeitou como nação, mas não como pessoa. Muitos serão salvos, se crerem em Jesus, né? A Bíblia diz que se crer, será salvo. Então, o Paulo, ele tinha um amor muito grande por essas pessoas, pelos judeus, porque eu penso assim, que tristeza para Paulo, saber que aquele povo
estava sendo rejeitado por Deus. Um povo que Deus achava que ia ser os que iam proclamar até o final, né? E esse povo agora foram rejeitados. O amor de Paulo por seus irmãos, em Romanos 9, de 1 a 18, ele disse que preferia até perder a sua salvação caso esse povo fosse rejeitado. Veja que amor, ele fez igual Moisés, quando disse que preferia que o seu nome fosse riscado do livro da vida, né? Se Deus não cuidasse daquele povo. Assim era Paulo, o amor que ele tinha pelo aquele povo. E no verso 18 ele diz: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele apraz. Esse é um trecho extremo das Escrituras, porém, se o abandonarmos com diligência, se o abordamos com diligência a fim de compreendermos o que ele tem exatamente a dizer, não será tão difícil interpretá-lo como se poderia supor. Então, é fácil interpretar quando Deus disse assim: olha, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Ou ele quis dizer assim: olha, eu chamei vocês. Vocês eram um povo que foi quem escolhi vocês. Eu escolho quem eu quiser, não é vocês porque foram escolhidos que já se acham que são melhores do que Deus, né? Judeus e gentios, veja só. Mesmo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, não se esquecia de seus parentes segundo a carne. Aonde ia, pregava primeiramente aos judeus. Ele disse aos anciãos de Éfeso: jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Atos 20 e 20. A solicitude de Paulo por todas as classes sociais, inclusive aquelas que estavam distantes, mostra do que qualquer outra coisa sua semelhança com Jesus Cristo. Qual era a vantagem de Israel? Israel tinha alguma vantagem? Claro que tinha. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Muita. Sob todos os aspectos. Em Romanos 3, de 1 e 2, diz o seguinte: lemos no texto um magnífico rol de bênçãos pertencentes a Israel. Vejam só, foi a adoção como filhos, a glória, os concertos, a entrega da lei e o serviço de Deus, bem como as promessas. Ser tido como infiel em meio a tais privilégios deve ser algo realmente terrível. Muito triste para Israel rejeitar tantos privilégios que Deus deu para eles, né? No verso 31 do capítulo 9, lemos que Israel não atingiu a lei de justiça. A razão é que não aceitou a Cristo, o único mediante quem é possível obter a justiça da lei. Vimos assim, uma vez mais, que os parentes, ou seja, os israelitas, que eram parentes de Paulo, segundo a carne, não eram israelitas em realidade, mas gentios sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Era assim essa condição agora dos israelitas. Nenhuma falha na promessa. Aquela era uma situação muito triste. Todas as promessas pertencem a Israel e não há nada da parte de Deus para alguma outra nação,
mas o povo conhecido como Israel está separado de Cristo. Porém, a palavra de Deus não falhou, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. A incredulidade de alguns não pode anular a fidelidade de Deus, como diz lá em Romanos 3, verso 3. Então, nós vemos que eles é que foram infiéis, eles que rejeitaram, mas a promessa veio. Quando Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação, ele fez, mas eles não aceitaram, né? Aceitos no amado. Nessa eleição, quando Deus escolhe quem ele quer, foi lá no caso de Jacó, né? E Esaú, Deus preferiu Jacó do que a Esaú. Nessa eleição, os judeus não têm nenhuma vantagem sobre os demais, mas estão em igualdade, como bem demonstra o restante do capítulo. Aceitos no amado, como diz Romanos 19, de 19 até o 33. Diz o seguinte: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Verso 25. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu, e amado a quem não era amado. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Que lindo isso! Mesmo que a salvação fosse dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, mas o remanescente, esse é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Verso 29, como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não vos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E o verso 30, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, o que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? E ele responde: porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Verso 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Retrucando a Deus. Veja só, quem era essa pedra de tropeço? Era Cristo. Eles tropeçaram. Em vez de ter Cristo como sua pedra angular, a rocha eterna, eles tropeçaram.
rejeitaram, retrucando a Deus. Esse é um fato comum e, por causa disso, muitos perderam a noção de sua própria maldade. Aquele que pergunta indignado por que Deus faz isso ou aquilo. Tem pessoas, né, que ficam perguntando por quê. Só quando acontecem as coisas ruins a gente fica culpando a Deus. Foi Israel mesmo que escolheu. Nós não devemos também ficar culpando aqui os judeus e reclamando. Nós fazemos igual, do mesmo jeitinho dos israelitas. Rejeitamos a Deus. O que diz? Não vejo justiça em parte alguma, como se ele fosse especial e pessoalmente agravado. Faz com que seja impossível para si mesmo sequer compreender o que Deus permitiu que o mortal entendesse. É absurdo e maléfico culpar a Deus, porque nós não somos iguais a Ele em sabedoria. A única forma pela qual podemos chegar a um mínimo conhecimento do Altíssimo é aceitar de uma vez por todas que Ele é justo e misericordioso, que tudo quanto faz é visado ao bem das suas criaturas. A reverência e não o questionamento infame tem valor diante de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, como diz Salmo 46, verso 10. O oleiro e seus vasos. Vejam só, aquele que se julga competente para criticar a Deus, pensa encontrar nos versos 21 e 24 um motivo de acusação contra ele. Diz ele, esse texto mostra que Deus deu vida a alguns homens para serem salvos e a outros para serem destruídos. Mas não é nada disso. Há uma imensa diferença entre o que diz e realmente o texto, o que diz realmente o texto e o que esse homem imaginou. O oleiro tem poder sobre o barro, com mais razão o Criador sobre suas criaturas, segundo o direito natural e inquestionável. Considere este exemplo. O oleiro tem domínio para fazer do barro um vaso para a honra e outro para a desonra, certo? Porém, quem conhece em todo o mundo um só oleiro que se dedique a fazer vasos simplesmente para destruí-los? Eu acho que ninguém. Ele produz vasos de diversos tipos, segundo o propósito para cada um deles, porém sempre para um determinado uso e não para a destruição. Assim, Deus jamais criou a quem quer que seja com o objetivo de destruí-lo. A paciência de Deus, veja só, o fato de Deus não pretender a destruição de ninguém é demonstrado em sua luta para que ninguém sofra a destruição de suas próprias obras, mas lhe trazem justiça. Ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Esses se tornaram credores da destruição por sua própria rebeldia e impenitência, entesourando para si mesmo ira para o dia da vingança. Romanos 2:5. Observe que Deus suportou com muita misericórdia esses vasos de ira e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. 2 Pedro 3,15. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós vemos aí que Deus, ele não fez vaso para ser destruído. Todos nós fomos predestinados para a salvação, mas a gente escolhe se quer ser salvo ou não. Por ter Deus suportado com grande paciência os vasos de ira, fica demonstrado que mesmo depois de terem esses tomado o curso
que os leva à destruição, ele procurou salvá-los, concedendo-lhes todas as oportunidades para isso, os quais também o chamou. Então, veja aqui, a paciência de Deus tem ainda o propósito em tornar conhecidas as riquezas da sua glória como vasos de misericórdia que ele preparou para a sua glória. Quem são esses vasos de misericórdia? Somos nós, sou eu, é você, a quem também Jesus chamou. Ele chamou a todos. Quem são os que ele chamou? Pessoas procedentes de alguma nação especial? Não. Só dos judeus? Não, mas também dos gentios. Todo este capítulo é uma vindicação da eleição do homem por parte de Deus, mesmo antes do seu nascimento, tal como ilustra no caso de Jacó. Então, nós vemos aqui que todos nós somos escolhidos. Mesmo que os salvos fossem como a areia do mar, só os remanescentes serão os salvos. Quem são esses remanescentes? Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Assim, pois, também agora, em tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11:5. Pouco importa quantos há, cuja genealogia remote até Jacó. Segundo a carne, somente serão salvos os que se entregam voluntariamente à graça de Deus. Certamente não há motivo para gloriar-se, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só há motivo para a gente ter glória na cruz de Cristo. Essa pedra, né? Cristo foi essa pedra que para uns foi pedra de tropeço. Quem é essa pedra de tropeço? Nunca deixe de relacionar a última parte desse capítulo com a primeira parte. Lembre-se de que, no princípio, é apresentado lá no verso 1 do capítulo 9, né, nos primeiros versos, é apresentado Israel segundo a carne, como separado de Cristo. A eles pertencia, entre outras coisas, a entrega da lei. No entanto, fracassaram miseravelmente em relação a ela. Por quê? Porque tropeçaram na pedra de tropeço. Que pedra é essa? Cristo. A minha internet está com problema, mas eu vou continuar, acho que dá para ouvir. Ai, Senhor. Lembre-se de que é apresentada a Israel, segundo a carne, como separados de Cristo. A eles pertencia, entre outras coisas, a entrega da lei, como eu estou repetindo. Que pedra era essa? Era o próprio Cristo. Estava na mesma condição em que muitos se encontram hoje. Negavam-se a crer que as promessas de Deus a Israel eram total e unicamente em Cristo. Pensavam o mesmo que muitos professos cristãos modernos hoje pensam, isto é, que Deus os honrava por causa deles mesmos, a parte de Cristo. Cristo é a pedra de tropeço ou escândalo, na qual tropeçam todos os que entendem as promessas feitas a Israel como ligadas exclusivamente a certa nação, com exclusão das demais. Um fundamento estável. Aquilo que faz cair a uns é o que eleva e edifica outros. Os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, verso 9. Cristo é uma rocha de escândalo para os que não creem. Contudo,
um alicerce seguro para os que têm fé. Ele é o Santo de Israel, o Deus de Israel, pastor de Israel, redil e porta, tudo ao mesmo tempo. Tem ele a nação de Israel, sem ele não poderia existir. Os que pretendem reclamar uma herança em Israel por causa do seu nascimento e não por causa de Cristo serão finalmente decepcionados, porquanto todo aquele que não entra pela porta será desmascarado como ladrão e salteador. No entanto, quem nele crê nunca será envergonhado. 1 Pedro 2,6. Porque sua fé demonstrará que ele é semelhante a Abraão, o herdeiro conforme a promessa. Então, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Eu faço um apelo. Quem é Cristo para você? É uma pedra de tropeço? Um escândalo? Ou é aquela rocha segura, aquela pedra angular, onde está em primeiro lugar na sua vida? Quem é Cristo para você? Para os judeus, para Israel, o povo escolhido de Deus, rejeitaram. Hoje, você, eu, somos os escolhidos, somos o Israel de Deus. Então, não rejeite a Cristo, não rejeite esse Jesus que veio dar a vida, né, por você. Não deixe que ele seja uma pedra no seu caminho, mas que ele seja a rocha onde você estará seguro, onde você será protegido. Seja um remanescente de Deus. Nós somos os gentios que Deus deu a oportunidade, porque todos nós somos predestinados para a salvação. A salvação veio para todos. Ela veio para mim e para você. Mas não significa que você está salvo por pertencer a esse povo, ou talvez a esse grupo. Você só será salvo se você permanecer firme nessa rocha até o fim. Que Jesus seja essa rocha eterna na vida de cada um de nós. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Alguém quer falar alguma coisa ou vai fazer a oração? Sim, quero falar. Quero agradecer a Deus, gostaria de agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade santa de ouvir a palavra de Deus sendo ministrada aqui nesse canal, para a honra e glória do seu santo nome, nessas primeiras horas do santo sábado do Senhor. E agradecer também, Elisama, a você por ter aceitado o convite que eu lhe fiz, depois já de algum tempo, né? Lembro que faz um tempinho já que você ministrou essa palavra aqui no canal. Eu tenho certeza que os irmãos que ouviram puderam, né, ouvir você mais uma vez, para a honra e glória de Deus, e todos nós, com certeza, fomos fortalecidos com essa mensagem. Então, quero lhe agradecer a Deus primeiramente, agradecer a você por ter aceito o convite, ter trazido essa mensagem hoje dos altos céus, fechando essa semana. Agradecer a todos os irmãos que têm já, durante 2 semanas, se empenhado em mergulhar nessas riquezas, nessa mensagem tão preciosa, desse tesouro, e encontra-se aqui na carta aos Romanos. Irmão Marlon, irmã Michele, irmão João, irmão Atlas, todos os irmãos Melisama que ministraram, e que louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a Elisama também por essa mensagem nessa noite, em nome de Jesus, que você deve ter estudado esse tema, buscado, né, com certeza, e Deus falou através de você. Amém. Eu estudei muito e é muito difícil esse tema, mas não sei, Deus fez eu passar, não sei como eu consegui, mas a mensagem principal desse
capítulo é Por que os judeus foram rejeitados como nação? Não esqueçam, pela sua incredulidade. Nunca sejam incrédulos, pelo amor de Deus, sejamos crentes, creiamos em Cristo, porque e nos seus profetas, nos seus ensinos, porque você também pode ser rejeitado. Eu posso ser rejeitada, então nós temos que orar muito, pedir muito, para que Deus não nos deixe fracassar na nossa fé, não é? Deus nos ajude a não perdermos de vista essa fé, porque a mensagem central desse livro é a justificação pela fé, né, do livro de Romanos. Então, que sejamos justificados pela fé, porque agora no finalzinho desses dias que nós estamos vivendo, vamos viver pela fé. Como disse lá em Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Então, gente, vamos crer nos profetas, vamos crer na Bíblia, vamos ler mais, vamos estudar mais, e continue o livro de Romanos, que foi uma carta aos romanos, mas como a igreja de Roma era como se fosse a capital, né, a central, então essa carta foi para todas as igrejas, foi para todos e veio até nós, né? E por isso que ela está aqui na Bíblia, para que a gente também leia e estude o livro de Romanos. Eu agradeço muito ao Júnior ter proporcionado essa forma da gente estudar. Foi uma forma de voltar a ler Romanos, que a gente passa por alto, lê fazendo o ano bíblico, mas faz uma leitura do capítulo por dia, mas a gente não se apega a estudar mais profundo. E ainda ficou muita coisa que eu podia falar, desejar, mas não deu. A gente fica muito nervoso e acaba... Que não é fácil, gente, a gente ficar falando sozinha assim para o telefone. E quando a gente está falando para as pessoas, a gente está olhando o rosto das pessoas, olhando nos olhos, mas a gente falar assim não é fácil. Eu ainda não me acostumei com essa história de internet. Ainda estou no meu tempo antigo, ainda gosto daquela outra forma de falar pessoalmente. Então, Mas que foi uma Deus venha bênção. nos abençoar. Foi uma bênção, Peço viu? desculpa, viu, os irmãos, porque eu fico assim, eu não sei falar. Quando o Júnior me chama, eu fico relutando, sem querer, porque eu acho muito, muito difícil. Mas foi uma bênção, graças a Deus. Eu tenho certeza que essa semana está sendo uma experiência mais profunda ainda, desde que iniciou semana passada a Carta aos Romanos. Ontem nós tivemos uma mensagem maravilhosa também do Senhor, através do nosso irmão Atlas, com o irmão Marlon, com o irmão João, com a irmã Michele, tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que todos nós temos sido edificados. E a primeira edificação, a gente não pode esquecer, é para a pessoa que está ministrando. Pode ter certeza. É você que está usando da palavra, é que a primeira bênção recai sobre você, sobre a sua vida. É isso que a gente percebe. Não é isso mesmo? Deixa eu falar aqui com o nosso irmão Atlas, que ministrou ontem. Feliz sábado, irmão Atlas. Não é isso mesmo, meu irmão? Quando nós ministramos a palavra, a bênção primeira não recai sobre nós. Deus abençoe o irmão, toda a sua casa. Feliz sábado. Amém, meu irmão. Feliz sábado, boa noite a todos. E isso é uma verdade, meu irmão, porque através da busca, daquele processo que Deus ele vai nos moldando e nos fazendo conhecer segundo a sua forma, a sua vontade, isso vai nos edificando e vai abrindo, né, a nossa mente, nos capacitando. E isso é muito prazeroso, isso é muito, muito honroso. E graças a Deus por isso, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Irmão Marlon também, feliz sábado, que ministrou essa semana. A mesma alegação também passa para o irmão. Quando nós ministramos a palavra, nós somos os primeiros a ser abençoados. E eu tenho certeza que essa mensagem em Romanos está servindo de bênção também para o irmão. Não é isso, irmão? Como para todos nós. Feliz sábado.
Feliz sábado mais uma vez os irmãos, de modo especial ao irmão José. É verdade, irmão. É algo que, como a irmã Elisama, ela trouxe na sua fala. Muitas vezes, fazendo o ano bíblico, a gente ali, né, faz aquela leitura, não muito aprofundada, né? E quando a gente vai para a pesquisa, realmente, a gente vê e descobre coisas que realmente passou numa leitura normal, como a gente faz. E esse aprofundamento, ele nos remonta a uma situação dos judeus, justamente o estado de Laodiceia, né? Então, hoje o nosso Pai Celestial, ele faz um convite a todos nós. Ele já fez esse convite a todos nós que ouviu a sua voz quando nós estávamos lá dentro do sistema. Contudo, corremos sérios riscos realmente, como a irmã Elisama trouxe na sua mensagem, e precisamos enfatizar isso, né? Os judeus, eles ficaram de fora por não crer, né? E não crer nesse momento é tudo que o inimigo de nossas almas deseja. Contudo, a gente precisa estar solidificado, né? Nessa rocha que é Cristo, né? Porque vai chegar os momentos de darmos razão da nossa fé. E agora há pouco, antes do irmão me ligar, eu falava com os meus filhos. Nem sempre eles vão estar conosco. E é preciso prepará-los para dar razão da sua fé. E nós precisamos estar prontos para dar razão da nossa fé. Então, é algo primordial saber que você é justificado, né? E tudo aquilo que havia sobre a condenação da ira de Deus, Cristo pagou esse preço e nós só temos que louvar esse Deus, né? Essa justificação maravilhosa que ele nos concede, foi preço de sangue, um preço que nenhum ser humano é capaz de pagar, né? E contudo a palavra diz que essa justificação ela veio em um momento em que nós éramos ainda pecadores, né? Então é preciso frisar essas questões, sempre relembrando de que nós mesmos, por nós mesmos, não somos, não podemos absolutamente nada. Ele pode todas as coisas por nós. E isso é gratificante, isso é louvável. Então é algo tremendo. A gente vai descobrindo e quando a gente vai estudando, a gente vai se preparando, a gente vai conhecendo mais dessa justificação e vai tendo a certeza de que essa salvação ela é real. Então, meus amados irmãos, que nós possamos agarrar essas verdades, né? Fazer dela o nosso alicerce, a nossa base, porque ela vai ser e ela é fundamental para a nossa compreensão agora nos últimos dias. Deus seja louvado, Deus seja louvado, irmã Elisama, e eu quero dizer para a irmã que é sempre um desafio. Eu também tenho essa dificuldade, mas é algo que nos motiva, nos motiva. E um detalhe importante, muitas vezes quando as pessoas dizem, orem por mim, é nós que temos a oportunidade primeiro de estar aos pés do nosso Salvador. Isso é algo que eu não abro mão, né? Eu louvo ao meu Pai Celestial por isso. Às vezes as pessoas orem por mim. Aí eu tenho a oportunidade ali de estar na presença do nosso Deus. Então, irmãos, não perca as oportunidades que a palavra de Deus nos traz. Não perca, né? A cada chat é algo que a gente cresce e se a gente for trazer isso em discussão para cada irmão, pode ter certeza que cada um tem um testemunho maravilhoso e como as mensagens tocam em cada um de modo especial. No mais, Deus abençoe o irmão Júnior, abençoe a sua casa, abençoe grandemente a Elisama e o irmão Zé Pedro e todos os demais irmãos, em nome de Jesus. Amém, Amém. irmão. Obrigada. Elisama, alguma coisa a mais? Ou fazemos a oração? Eu só Fala. quero deixar aqui. O Zé Posso Pedro ia falar? falar alguma coisa? Não sei, Fala, pode Zé falar, Pedro. você é o Zé Pedro. Fala, Zé Pedro. Eu quero desejar uma boa noite, um feliz sábado para todos do grupo e que nós possamos, cada momento, estarmos mais perto de Jesus Cristo, porque só Ele quem nos traz a salvação. Então, eu peço que todos fiquem
na sua companhia, na companhia do Mestre, e que cada dia nós possamos melhorar, crescer na fé. Uma boa noite a todos. Amém. Amém. Em nome de E Jesus. eu quero deixar aqui, Júnior, um apelo seguinte. Nós vamos, esses 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11 de Romanos, eles são os 3 mais importantes da Bíblia referente à profecia bíblica da justificação pela fé. Vamos estudar ele, irmãos, todos. Eu não sei quem vai fazer o 10 nem o 11, mas que todos do grupo, todos que estão ouvindo, estudem com afinco, verso por verso, peçam orientação a Deus, o Espírito Santo, porque desse capítulo, desses 3 capítulos, depende toda essa profecia bíblica. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio, né, de escolher, mas Israel escolheu não ser escolhido. Pelo amor de Deus, escolha ser escolhido. Não rejeite essa salvação, essa salvação que veio de graça, né, para que cada um tivesse o privilégio de poder ocupar o lugar dos anjos caídos lá no céu, que caíram. Eu fico assim triste quando eu vejo alguém rejeitando essa fé, rejeitando esse Deus, rejeitando o sacrifício de Cristo por nós. Não rejeitem, irmãos. Escolham ser escolhido, escolham essa pedra angular na vida de vocês. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus nos abençoe. É isso mesmo. Não havendo mais nenhuma palavra, nós finalizamos aqui agradecendo ao Senhor por essa mensagem maravilhosa desta noite, finalizando essa semana. E Elisama tocou num ponto muito interessante, hein, irmãos? Esses capítulos 9, 10, é isso? 9, 10 e 11. Esses próximos 3 Isso, 9, capítulos. 10 e 11. Isso. E realmente, né? Que importância desses capítulos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, nos conceda a sua graça. Então, Elisama, você irá nos dirigir em oração? Pode ser. Amém. Oremos. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para te pedir e te agradecer. Te agradecer por uma semana de muitas lutas, mas de muitas vitórias. Te agradecer por esse sábado maravilhoso que está começando, que a gente vem de tanto trabalho, tanta correria, e quando chega o pôr do sol, que a gente toma banho e relaxa e tem aquela certeza que podemos descansar. Muito obrigada, Pai, por ter criado o sábado para nós. Muito obrigada. E também, Senhor, te pedir uma bênção especial sobre as pessoas que estamos orando, pelas pessoas, os pedidos de oração que foram feitos, que Tu venhas atender, Senhor, segundo a Tua vontade. Te agradeço, Senhor, pela notícia que eu tive hoje, que a Maria, ela está saindo da UTI, o médico disse que logo ela vai ser mandada para a enfermaria, e o milagre está acontecendo. Tantas orações, Pai, que Tu atendesse durante essa semana. Muitas bênçãos. Muitos milagres a gente viu. Muitas orações atendidas. Ó Pai, venha, Senhor, nos curar da cegueira espiritual. Abre, Senhor, nossos olhos. Faz com que nós venhamos a enxergar melhor, Senhor, a Tua presença na nossa vida. Muito obrigada pela Tua proteção a cada dia, a cada momento. Sentimos, Senhor, a Tua presença na nossa vida. Muito obrigada. Que esse sábado seja de bênção para cada um de nós, Senhor. E que venhamos a ser Jesus para todas as pessoas que venhamos encontrar,
que venhamos ter contato, mesmo que seja online, mas que as pessoas vejam Jesus na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso exemplo, no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder. Porque, Senhor, nós queremos ser salvos, nós queremos que o nosso nome seja escrito no livro da vida e não venha ser apagado, Senhor. É o que eu te peço e eu já te agradeço. Que todos, Senhor, todos nós tenhamos o nome escrito no livro da vida, para que possamos ser chamados naquele dia. Vinde, bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Obrigada, Jesus, por ter morrido por mim. Muito obrigada. Em nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém.